Bem-vindos ao canal Saúde e Forma. Nessa videoaula vamos falar sobre os 5 principais fatores que influenciam no resultado da musculação. Um dos fatores mais conhecidos e de fundamental importância é o treinamento, que deve ser prescrito por um profissional qualificado de acordo com os objetivos de cada atleta. Por exemplo, se o atleta ou a atleta tem o objetivo de emagrecer, então o treinamento deve ser específico para queimar gordura. E se o objetivo do atleta ou da atleta for aumentar a massa magra, então o treinamento deve ser específico para hipertrofia muscular. Temos também muitos casos de atletas que buscam mais de um objetivo. Por exemplo, se o atleta quer aumentar a massa magra e emagrecer, então esse atleta deverá executar toda uma periodização composta por diferentes microciclos de treinamento, sendo alguns desses microciclos específicos para hipertrofia muscular e outros específicos para queimar gordura. Essa periodização vai formar um macrociclo completo que poderá proporcionar ao atleta um bom resultado final, desde que a periodização seja bem feita, é claro. Mas não é só esse tipo de treinamento que necessita de uma periodização. Na verdade, todo tipo de treinamento necessita de uma periodização específica, de acordo com vários fatores individuais de cada atleta. Eu citei treinamento de hipertrofia e emagrecimento porque esses são os objetivos que a maioria das pessoas procuram, mas existem inúmeras especificidades de treinamento resistido, como aumentar a resistência física, aumentar a força muscular, melhorar a postura, curar lesões articulares, melhorar a performance em outros esportes como artes marciais ou atletismo, reabilitação pós-cirúrgica, dentre outras especificidades. Então, se você tiver um treinamento bem elaborado e for um atleta dedicado, você terá bons resultados. Quando eu digo um atleta dedicado, eu quero dizer um atleta que não falta aos treinos, que pega o máximo de peso possível sem roubar, ou seja, sem perder a postura, que executa os movimentos lentamente e que não para ficar conversando durante o treino. Enfim, o atleta deve se dedicar ao máximo nos treinamentos para obter o máximo de resultado possível. O treinamento é responsável por aproximadamente 20% do resultado final. Outro fator muito conhecido e de fundamental importância é a alimentação, incluindo a suplementação. A alimentação deve se adequar à especificidade do treinamento. Por exemplo, se a especificidade do treinamento for emagrecer, então o balanço calórico deve ser negativo, ou seja, o atleta deve consumir menos calorias do que ele gasta diariamente. Dessa forma, ele não terá calorias suficientes para repor o que gastou e terá que mobilizar a energia armazenada em seu próprio organismo, sendo que parte dessa energia provém da gordura corporal. Mas essa diminuição do consumo diário de calorias deve ser cautelosa, porque alguns alimentos devem ser eliminados da alimentação, enquanto outros não podem ser eliminados, pois possuem nutrientes de fundamental importância para o nosso organismo. E se a especificidade do treinamento for hipertrofia, então o balanço nitrogenado deve ser positivo, ou seja, o atleta deve consumir mais alimentos proteicos do que o seu organismo consome diariamente. E para um ganho mais consistente, o balanço calórico também deve ser positivo, ou seja, o consumo calórico deve ser maior do que o gasto diário, mas sem exagero, porque o excesso de calorias engorda. Então, se você tiver uma boa alimentação, você vai potencializar ainda mais os resultados do treinamento. A alimentação é responsável por aproximadamente 15% do resultado final.
Outro fator muito conhecido e também de fundamental importância é o descanso, incluindo o sono, pois é durante o descanso e o sono que você adquire maior parte do resultado. Isso mesmo, quando você está treinando, você está estimulando o organismo a alterar o seu metabolismo basal, que permanecerá alterado durante o dia todo e a noite toda. Vamos entender melhor como isso funciona. Por exemplo, se o atleta executa um treinamento específico para queimar gordura, os músculos serão estimulados a secretar uma grande quantidade de enzimas oxidativas durante horas, mesmo depois do treinamento. E as enzimas oxidativas, além de serem as principais responsáveis pela queima de gordura durante o treino, elas também estimulam a secreção natural de hormônios lipotrópicos, ou seja, hormônios que também ajudam na queima de gordura, como a tireotropina, a somatropina, dentre outros. Esses hormônios são secretados em grandes quantidades mesmo durante o descanso e o sono. Vamos dar outro exemplo. Se o atleta executa um treinamento específico para aumentar a massa magra, nesse caso, os músculos serão estimulados a secretar uma grande quantidade de enzimas glicolíticas durante horas. E as enzimas glicolíticas, além de aumentarem a absorção e retenção de nutrientes no músculo, como a proteína e o carboidrato, elas também estimulam a secreção natural de hormônios anabólicos, ou seja, hormônios que também ajudam na hipertrofia muscular, como a testosterona, a insulina, dentre outros. E esses hormônios também serão secretados em maior quantidade durante o descanso e o sono. Outro motivo que torna o descanso e o sono importantes é o desgaste muscular causado pelo treinamento. Devido a esse desgaste, é necessário que o músculo se recupere e se regenere. E essa recuperação, essa regeneração muscular ocorre principalmente durante o descanso e o sono. Então, se você descansar o suficiente e dormir o suficiente, vai potencializar ainda mais os resultados do treinamento. O descanso é responsável por aproximadamente 10% do resultado final. Agora vamos falar sobre um dos fatores mais determinantes no resultado da musculação, a genética, que é o fator hereditário herdado das gerações anteriores através do genótipo e do fenótipo, dos seus pais, avós, bisavós, tataravós e assim por diante. As características genéticas vão determinar a capacidade biológica do atleta em atingir seus objetivos. Por exemplo, alguns atletas têm mais facilidade para aumentar a massa magra do que outros. Alguns atletas têm mais facilidade para queimar gordura do que outros. Normalmente, a maioria das características genéticas são provindas do genótipo de seus pais. Por exemplo, se o seu pai ou sua mãe tem facilidade para ganhar massa magra, você provavelmente terá facilidade para ganhar massa magra também. Ou se seu pai ou sua mãe tiver facilidade para queimar gordura, você provavelmente terá também. Mas também existe a possibilidade de você nascer com um genótipo completamente diferente dos seus pais, pois o fenótipo dos seus pais também vai influenciar na formação do seu genótipo. O fenótipo é o resultado das alterações fisiológicas causadas pelo meio ambiente, pela qualidade de vida e pelas atividades e costumes individuais de cada pessoa.
Por exemplo, se você pratica musculação frequentemente e tem uma alimentação saudável, provavelmente seu filho vai nascer com uma genética melhor e terá mais facilidade tanto para ganhar massa magra quanto para queimar gordura. Agora, se você é sedentário, fuma e bebe, provavelmente seu filho vai nascer com a genética prejudicada e terá dificuldade para ganhar massa magra e queimar gordura. A genética é responsável por aproximadamente 25% do resultado final. E agora o fator mais determinante de todos, o fator que influencia todos os outros fatores citados até agora. O clima. Você já reparou que na época do frio você tem mais resultado do que na época do calor? Você sabe por que isso acontece? Porque no frio o seu organismo funciona melhor do que no calor. No frio, as glândulas endócrinas trabalham com maior eficiência, melhorando a capacidade de secretar hormônios específicos, sejam hormônios anabólicos ou lipotrópicos. No frio, o músculo desgasta menos durante a execução dos exercícios e se recupera melhor nos intervalos, melhorando a capacidade de secretar enzimas específicas. No frio, o organismo precisa produzir mais calor para manter a temperatura corporal estável. Caso contrário, entraríamos em hipotermia. E para produzir calor, o organismo usa calorias. Portanto, no frio, o gasto calórico é muito maior do que no calor, pois o organismo precisa manter a temperatura corporal estável durante o dia todo. Portanto, o gasto calórico será maior durante o dia todo, melhorando assim o metabolismo lipotrópico durante 24 horas por dia, proporcionando uma queima de gordura extremamente maior do que no calor. Bom, vamos entender melhor agora por que o clima influencia todos os outros fatores citados. Quanto à genética, se você nasceu em uma região fria, sua genética será melhor do que se você tivesse nascido em uma região quente. Afinal, a temperatura vai alterar o fenótipo dos seus pais de forma positiva, o que vai te proporcionar uma genética melhor. Quanto ao treinamento, na época do frio, o metabolismo acelerado, associado a uma maior capacidade de contração e recuperação muscular, vão potencializar ainda mais o seu treinamento, melhorando o rendimento em todos os exercícios. Por isso o ar-condicionado é tão importante em uma academia, pois se a academia possui ar-condicionado, o seu treinamento terá um rendimento melhor durante o ano inteiro, mesmo nas épocas mais quentes. Quanto à alimentação, na época do frio é muito mais fácil manter uma alimentação balanceada do que na época do calor, pois nem todos os alimentos saudáveis são gostosos. E na época do calor, você não tem apetite para comer só o que faz bem e acaba trocando alimentos saudáveis por alimentos mais calóricos e de baixo valor biológico. Enquanto que na época do frio, devido ao metabolismo acelerado, você tem mais apetite para se alimentar melhor e consegue seguir uma alimentação mais rigorosa.
Quanto ao descanso, como eu já disse, é durante o descanso e o sono que você adquire maior parte do resultado dos treinamentos. Se na época do frio a recuperação muscular é melhor durante o treino, imagina a recuperação muscular durante o descanso e o sono. Associado ao metabolismo basal mais acelerado, vão potencializar ainda mais os resultados do treinamento. O clima é responsável por 30% do resultado da musculação. Então, se juntarmos aí os 30% do clima, mais os 25% da genética, mais os 20% do treinamento, mais os 15% da alimentação e mais os 10% do descanso, teremos aqui os 100% do resultado final. Se você gostou dessa videoaula, inscreva-se no canal Saúde e Forma e continue acompanhando as próximas videoaulas que serão postadas futuramente. Valeu, até a próxima!